Amém, igreja? Amém. Esse amém está muito fraquinho. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé. Abra a tua Bíblia no livro de Juízes. Aleluia. É esse Jesus que estamos louvando nessa manhã e adorando. Aleluia. Santo é o seu nome. Que presença. Juízes capítulo 11. Irmão, nós estamos no mês da família. Esse mês de maio todo nós vamos estar profetizando sobre as nossas famílias, orando pelas nossas famílias. Nós precisamos de famílias saudáveis. Nós precisamos de famílias equilibradas. E todo ano nós tiramos o mês de março, como foi dada uma direção por Deus, para estarmos orando, ministrando, falando sobre família, para que possamos entender a importância da família, para que possamos entender o intuito do adversário contra as famílias, mas as nossas famílias já estão no altar do Senhor. Os nossos filhos já foram consagrados ao Deus vivo. A nossa casa tem um Deus, tem um dono que está conduzindo, que está administrando, que tem abençoado. Então que possa ser um mês de bênção para a tua casa, um mês de bênção para a tua vida, um mês de bênção para a tua família, porque nós estaremos aqui, nós temos o culto de sexta-feira que é de casais e famílias, mas esse mês todo nós vamos estar falando a respeito de famílias. Você que tem a sua, valorize, porque família é importante. Pais são importantes, filhos são importantes, irmãos são importantes. E como é bom quando a gente entende dentro da palavra a importância da família estruturada. Você pode pensar assim, mas a minha família ainda não se encontra aqui, mas a tua família já está na mão do Deus vivo. Você tem orado pela sua família, então Deus tem cuidado. E você tem que crer, como foi falado aqui, você tem que acreditar que o Deus a qual estamos louvando aqui, Ele é poderoso para restaurar, para libertar, para transformar, para colocar em ordem aquilo que estiver fora de ordem. O nosso Deus, Ele é poderoso e Ele é fiel para abençoar a nossa família. E eu creio que nós já somos mais do que vencedores, porque estamos aqui orando pela nossa família, orando pela nossa casa, orando pela vida dos nossos filhos. Então que nessa manhã que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração. E a palavra dessa manhã está em Juízes capítulo 11, que vai dizer assim: era então Jefté o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdará em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíram com ele. E aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e ser-nos por cabeça, para que combatemos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborreceste a mim e não me repeliste da casa de meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim quando estás em aperto? Aleluia! Santo é o teu nome. Podem se assentar. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Santo, santo és o teu nome. Aqui fala a respeito de um homem, e nós vamos ver nessa palavra de um homem que foi rejeitado. Foi rejeitado porque ele era filho de uma outra mulher, e aqui fala, porém filho de uma prostituta.
E nós vamos ver, como eu falei no decorrer desse mês, que nós vamos falar a respeito de família, o propósito a qual Deus tem, nós vamos ver uma rejeição aqui na palavra mostrando a respeito desse homem. Uma rejeição que fez com que ele saísse da onde ele se encontrava com a sua família, com os seus irmãos, porque depois que o pai dele morreu, faleceu, os irmãos vieram falar, ó, você não tem direito a herdar nada, porque você é filho de outra mulher, então você não tem direito. E ali ele saiu daquele lugar e foi para uma outra cidade, e ficou lá naquela outra cidade. E quando o Senhor estava me dando essa palavra, o Senhor estava falando a respeito de rejeições. E se nós formos parar para pensar, quem é que nunca foi rejeitado, irmãos? Todos nós já passamos por rejeições. Todos nós passamos e a gente precisa entender que continuaremos passando por rejeições. Só que a gente precisa entender porque essa palavra ela começa falando a respeito de Gileade. Fala que ele era um homem valente, que ele era um homem valoroso. Ele era um homem que ele tinha qualidades. Mas a Bíblia também diz que ele era filho de uma prostituta. Mas nós vamos ver que a palavra ela já começa falando da qualidade dele. A qualidade que esse homem tinha. Mas tinha um porém na vida de Jefté. Ele era, como a Bíblia está falando, filho de uma prostituta, de uma outra mulher, que não era mesmo a mulher dos seus irmãos. E quando acontece uma fatalidade de seu pai não estar mais presente, os filhos se levantam e falam para ele, você não tem direito a nada aqui, porque você não faz parte dessa família. A sua mãe é uma outra mulher. E aí a gente vai vendo uma rejeição na vida desse homem que faz com que ele saia daquele lugar e vai para um outro lugar. E a Bíblia vai dizer que homens levianos começam a acompanhar a ele. Começa porque Jefté ele já tinha um chamado de liderança. Ele já tinha um chamado, ele já tinha algo de Deus sobre a vida dele. E eu fiquei pensando, na maioria das vezes, das nossas rejeições que vivemos, e eu costumo dizer que tem rejeições que trazemos para a nossa vida, né? Porque na infância recebemos rejeições, muitas das vezes já no ventre já somos rejeitados. Aí como criança recebemos rejeições, como adolescente recebemos rejeições, como adulto recebemos rejeições e a gente vai guardando tudo aquilo dentro de nós. Como é que a gente vai lidar com as rejeições? Como é que a gente vai conhecer a esse Deus e entender que Ele é um Deus de amor, que Ele é um Deus que tem derramado sobre nós uma graça imerecida? Como que nós vamos compreender um Deus que é soberano, que é poderoso, um Deus que está nas alturas, um Deus que é o Criador, um Deus que controla, que todo poder foi dado a Ele? Como que nós vamos entender que esse Deus nos ama? Que nós somos importantes para esse Deus, porque nós já fomos rejeitados. Rejeições, muitas das vezes, de credo, de raça, muitas das vezes dos pais, rótulos, palavras pejorativas. Ah, é filho do bêbado. Ah, é filho da prostituta. Ah, é filho do ladrão. Ah, é a filha do mentiroso. Quantas palavras pejorativas, quantos rótulos não nos dão. E isso vem crescendo uma rejeição dentro de nós. E na maioria das vezes, essas rejeições vai nos bloqueando. E aí Jefté, ele vive essa situação. E era no meio familiar. Era dentro da casa dele. Foi a oportunidade que se apresentou para que aqueles irmãos falassem assim, ó, você não tem direito. Você não é filho da nossa mãe. O pai já tinha morrido. E ele sai daquele lugar se sentindo rejeitado. Só que dentro dessa situação se apresenta uma outra situação. Uma guerra. Uma peleja.
E aí lembram de Jefté. E o interessante, quem vai a Jefté é os anciões daquela cidade. E aí ele fala, mas por que vocês não intervieram a meu favor quando eu fui rejeitado? E muitas das vezes nós nos perguntamos, por que você não falou por mim? Por que você não me ajudou? E muitas das vezes, o que a gente transfere para Deus? Aonde estava Deus quando eu fui rejeitado? Aonde estava Deus quando eu passei por essa situação? Aonde Deus se encontrava? A gente escuta pessoas às vezes dizendo assim, eu não pedi a Deus para enviar o seu filho para morrer por mim. Tamanha ignorância. Até porque ele enviou o filho dele para que hoje nós pudéssemos ter acesso, estávamos destituídos. Hoje nós temos acesso direto, mas nós encontramos pessoas verbalizando dessa maneira, dessa forma, rejeitando esse amor, rejeitando essa graça. Mas graças a Deus, essa graça tem nos alcançado. Graças a Deus que ainda que passamos por rejeições e vamos continuar passando, nós precisamos entender, nós precisamos compreender. Foi falado aqui na escola dominical, a falta da santidade, a falta de buscarmos a Deus, a falta de termos relacionamento com Deus, nós vamos viver algumas situações que nós não vamos entender. Nós não vamos conseguir compreender. E na maioria das vezes nós vamos transferir para Deus, porque Ele não nos guardou, porque Ele não nos poupou, porque que precisamos passar por algumas situações. Só que tem algumas situações que nós não temos como explicar e não adianta a gente ficar aqui inventando alguma coisa para que você fique mais tranquilo. Não, a gente quer orar para que você tenha paz. Nós vamos orar para que você chegue um momento que você comece a entender que podia ter sido pior e Deus não permitiu. Deus não permitiu muitas das vezes porque dentro de uma situação, quantas pessoas vêm a óbito e desce em silêncio sem glorificar o nome do Senhor. Nós tivemos oportunidade, estamos tendo oportunidade, mesmo dentro de algumas rejeições. Porque ainda que ele fosse rejeitado, Deus tinha um propósito na vida desse homem. E Deus permite com que se apresente uma situação para que eles pudessem lembrar que tinha um homem valente, valoroso, que tinha um homem temente, que tinha um homem que poderia ajudá-los. E foi isso que aconteceu. Porque havia um propósito na vida dele. Da mesma maneira que ele foi rejeitado, da mesma forma que ninguém comprou a briga dele, Deus olhou para ele e falou, eu vou honrar ele. Eu vou fazer com que ele se lembre que tem um homem de autoridade, valoroso, que vai poder entrar nessa guerra. E hoje nós podemos ver que de toda a rejeição que nós vivemos, Deus tinha um propósito na nossa vida. Por isso estamos aqui nessa manhã. Por isso estamos louvando e glorificando. Por isso precisamos entender que as rejeições, elas não acabaram. Ainda viveremos algumas rejeições. Mas esse Santo Espírito que hoje habita em nós, ele vai saber, ele vai nos instruir, ele vai nos capacitar para que nada disso atrapalhe o propósito que ele tem em nossas vidas. Porque quando a gente olha, que vê que é um homem ou alguma situação, ou a sociedade nos rejeitando, a gente lembra que existe um Deus que é fiel, que é poderoso, que não dorme, que nos escolheu. Que sabe quem nós somos, que sabe o que a gente já viveu, sabe quem nós éramos, sabe o tipo de prática que vivíamos, e mesmo assim ele nos escolheu. Ele não nos rejeitou, ele sabia quem nós éramos, ele sabia o que fazíamos, e mesmo assim ele permitiu
Ele alinhou situações para que hoje pudéssemos estar aqui. Ele levantou pessoas para nos convidar. Ele levantou pessoas para estar no nosso lado, para estar orando com a gente, nos sustentando em oração, para que a gente pudesse estar aqui compreendendo, entendendo o propósito que Deus tem para cada um de nós, dentro das rejeições que você possa ter vivido. Lembraram que Jefté era um homem valente. Irmão, caminhar com Jesus, apresentar Jesus, falar de Jesus, não é para qualquer pessoa. Tem que ter coragem. Porque muitas das vezes, na maioria das vezes, nós vamos estar anunciando e vai ter pessoas falando assim, e a tua casa? E o teu esposo? E a tua vida profissional? E a tua vida financeira? E os teus filhos? Tem que ter coragem. Tem que entender. Tem que compreender que essa palavra, que esse evangelho vai muito mais além do que aquilo que a gente possa estar vivendo hoje. Para que possamos continuar anunciando. Porque na maioria das vezes, para algumas pessoas você vai falar e vai lembrar o que você está vivendo ainda. Mas hoje nós entendemos, ainda que estejamos vivendo, nós já cremos que tem um Deus no controle. Essa é a diferença. Nós já cremos que tem um Deus que está no controle da nossa casa, da nossa família. Nós já cremos que tem um Deus que nós já consagramos os nossos filhos a Ele. Já colocamos as adversidades, as situações na mão dEle. Por isso nós descansamos. Por isso nós entendemos que nós vamos continuar anunciando. Porque nós cremos que Ele faz e que Ele pode. Lembraram dEle. E foi o Senhor que lembrou de cada um de nós. Porque cada um sabe aonde se encontrava e como se encontrava quando recebeu um convite. Cada um sabe da maneira que vivia quando colocou o pé pela primeira vez na casa do Senhor. Porque Deus nos chamou, Deus nos convidou, havia um propósito. E o interessante é que ele fala com os anciões. Mas ele vai pelejar em favor dessa cidade. Ele volta para aquele lugar. E aí ele entende, ele compreende que mesmo ele sendo rejeitado, ele pode ver a oportunidade que Deus trouxe para a vida dele para que ele retornasse em honra, para guerrear em favor daquele lugar, um lugar a qual ele foi rejeitado. Mas aí a gente precisa ter presença do Senhor na vida da gente, para a gente entender que a gente vai ter que estender a mão, que a gente vai ter que perdoar, que a gente vai ter que voltar a certos lugares. Tem que entender, tem que compreender, para poder voltar para fazer aquilo que tem que ser feito, para cumprir o propósito a qual Deus tinha na vida desse homem. Ele foi rejeitado por sua família, mas não foi rejeitado por Deus. Nós não fomos rejeitados por esse Deus poderoso. Pelo contrário, Ele tem nos atraído, Ele tem mostrado, porque o que a palavra de Deus diz? Ainda que o seu pai e a sua mãe te desamparar, Ele vai nos acolher. Ainda, ele está falando de pai e mãe, imagine outras pessoas, um ambiente de faculdade, de trabalho. O Senhor nos acolhe, o Senhor nos recebe, o Senhor nos cura, o Senhor nos carrega, o Senhor nos liberta, para que a gente entenda. Havia um propósito, o Senhor sabia de que maneira iria usar esse homem, o Senhor sabe de que maneira Ele vai te usar. O Senhor sabe de que maneira Ele vai trabalhar na sua vida. O Senhor não quer que a gente fique aprisionado, porque fomos rejeitados no passado e continuaremos sendo rejeitados. O importante é entendermos essa palavra, entendermos esse amor, entendermos essa misericórdia para a nossa vida. O nosso Deus, Ele tem nos chamado, Ele tem nos atraído para que possamos ser homens e mulheres saudáveis.
para que a gente entenda que as rejeições não foram pessoais. Porque eu sempre digo, se você for lembrar de algumas pessoas que te rejeitou, você vai ver que eram pessoas doentes. Eram pessoas que necessitavam dessa graça. Eram pessoas também que tinham seus problemas. E é isso que a gente tem que entender. Senão eu sempre digo, a gente acha que é algo pessoal, irmãos. A gente escuta dizer, a pessoa só dá aquilo que tem. Mas às vezes tem pessoas que não teve amor dos pais e conseguem dar amor para os filhos. Escolha. Eu escolho. Não é porque eu fui rejeitada, não é porque eu não fui amada, não é porque eu fui desamparada que eu tenho que escolher fazer da mesma maneira. Eu posso fazer diferente. Eu posso mudar a minha história. Aí eu lembro de Jabes. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Causador de dores. Porque na época era de costume dar o nome para as crianças da maneira que tinha ocorrido a gestação ou o parto. Mas a Bíblia diz que Jabes orou e pediu a Deus para que aquele nome não fosse um peso na vida dele. E Deus ouve a oração de Jabes e muda a história de Jabes. E ele passa a ser o homem mais ilustre. No meio dos irmãos dele, ele passa a ser o homem mais ilustre. Porque ele entendeu que aquele nome não ia interferir naquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele tinha um Deus que ele começou a orar para que aquela sentença pudesse ser quebrada. Para que as pessoas pudessem olhar para ele não como causadores de dores, mas como um servo do Deus Altíssimo. A oração, ela faz toda a diferença. Nós vemos aqui um problema familiar. Porque ainda que ele não fosse filho da mesma mãe, mas ele era o filho do mesmo pai. Então corria o mesmo sangue. Por que essa rejeição? Porque havia um propósito de Deus. Porque a rejeição de José? Porque havia um propósito de Deus dentro de um seio familiar. E como é difícil entendermos muitas das vezes que as rejeições, que os problemas, que as adversidades que se acontecem dentro de um lar tem um propósito de Deus. Porque aqui a palavra começa que ele era um varão valoroso. Ele era um homem temente. Ele era um homem valente. E essa valentia dele não era para ele guerrear com as mãos dele, não, mas com a força, com a presença de Deus que estava sobre a vida dele. E a diferença aqui é ele entender quando aqueles anciões vão buscar socorro nele. Ainda que ele questione, vocês podiam ter falado por mim. E ele volta para pelejar em favor daquele lugar. E Deus dá vitória. E Deus honra esse homem. A rejeição não atrapalhou o propósito que Deus tinha na vida dele, em nome de Jesus. Eu não sei que tipo de rejeições você já viveu. Eu quero te dizer que vamos continuar vivendo. No mundo tereis aflição, tem de bom ânimo. É o que o Senhor diz. Às vezes nós não entendemos. Porque tem pessoas que escolhem a querer não gostar de cada um de nós. E o que a gente pode fazer? Tem pessoas que escolhem, irmãos. Nunca falou, nunca teve contato, mas escolhe. E o que a gente pode fazer? Aprender a vivermos, porque tem um Deus que nos conhece e sabe quem nós somos. Nem Jesus agradou todo mundo, nós não vamos agradar todo mundo. Nós precisamos ser temente a esse Senhor. E essas rejeições, muitas das vezes que vivemos, é para que possamos entender que é um propósito de Deus, que vai ter situações que o Senhor vai nos colocar dentro do lugar onde fomos rejeitados. O Senhor, muitas das vezes, vai permitir que pessoas que nos rejeitaram volte a conviver de novo. Como é que a gente faz isso? Se a gente não entender o propósito que Deus tem. Como é que a gente faz isso se a gente não entender? Se o Senhor está permitindo isso, é porque tem um propósito dele na nossa vida. Como que nós vamos agir? Se a gente levar para o nosso pessoal, se a gente não entender, não exercer o chamado, o propósito a qual Deus tem para a vida de cada um de nós.
Que nessa manhã, que as rejeições que você já viveu não possa ser um empecilho para você se aproximar e nem se relacionar com Deus. Que as rejeições que você já viveu não possa ser embaraços para a tua vida. Que as rejeições não possam continuar sendo desculpas. Eu ajo assim porque fizeram assim comigo. Eu falo assim porque... Não pode ser desse jeito. Porque essa palavra tem nos ensinado. Essa palavra tem nos instruído. Essa palavra tem nos corrigido. O Senhor tem nos ensinado. Ele tem nos dado oportunidade. Não importa de onde veio a rejeição. O importante é entendermos que nós temos um Deus que nos escolheu para cumprir um propósito na vida de cada um de nós. Amarmos aquele que nos rejeitou, perdoarmos aqueles que nos rejeitou, nos ofendeu, nos prejudicou. Como que a gente faz isso? É tão difícil, mas não é impossível. Escolha. Foi falado aqui, hoje vos proponho o bem e o mal. Hoje eu vos proponho perdoar ou continuar não perdoando. Escolhe o bem para a sua vida. Jefté foi rejeitado. Você não tem herança, você não tem parte conosco. Mas havia um propósito de Deus. E Deus manda aqueles homens irem lá, aonde ele se encontrava, com aqueles homens, para que ele retornasse. Porque eles viram que só tinha um homem que pudesse guerrear, que era Jefté. No nome de Jesus. Deus tem nos chamado para uma guerra. Deus tem nos chamado para que se cumpra o propósito a qual Ele tem para cada um de nós. Deus tem nos chamado a nos levantarmos, a não ficarmos prostrados, paralisados, a não ficarmos muitas das vezes dando desculpas para não termos relacionamento, desculpa para não caminharmos, desculpa para não mudarmos, desculpas para não fluirmos, porque são tantas desculpas que a gente vai apresentando. Imagine Jabes. Imagine José, quando chega ali na casa de Potifar, quando está dando tudo certo, quando ele está ali como já cuidando ali daquela casa, gerenciando aquela casa, com responsabilidade, já numa posição de honra, e se apresenta outra situação, aí ali já entra uma calúnia, aí ele vai para uma prisão. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus era com aquele homem. E é isso que precisamos entender. Não importa o momento a qual você esteja vivendo. Você tem que crer que o Espírito de Deus está sobre a tua vida. E se você entender isso, você vai agir como José, você vai agir como Jabes, você vai agir como Jefté. Porque ainda que ele precisasse viver todas aquelas situações, como foi falado aqui na escola dominical, o Pai vai nos corrigir, porque só Ele nos conhece. Ele quer nos alinhar para que se cumpra o propósito, e na maioria das vezes a gente precisa de correções. Porque senão a gente escuta as pessoas ainda na dependência do eu faço, eu posso. Não, é aquilo que eu falei, eu faço com Jesus. Eu posso com Jesus, sozinho eu não posso nada, como a Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer. E hoje eu entendo que sem Ele eu não posso fazer nada, porque a glória tem que ser para Ele, a dependência tem que ser nele, a confiança tem que estar nele, e eu só vou avançar se Ele for comigo. Se Ele não for, eu peço para que Ele não me deixe ir. Dependência desse Senhor. Jefté não ficou esquecido, você não vai ficar esquecido quando chegar o momento certo. Meu filho Bozete estava lá em Lodebar. Ele ficou esquecido enquanto Deus permitiu. Porque tem momento que parece que ninguém está nos enxergando, ninguém está lembrando de nós. Ei, tem um Deus que vai chegar o momento certo que o nosso nome vai ser gritado.
Vai chegar um momento que o Senhor vai falar, é o tempo, e Ele vai gritar o nosso nome para se cumprir aquilo que Ele tem para cada um de nós. Porque quando chegou o momento de José, não foi o copeiro que lembrou dele. Não foi. Foi a situação que Deus permitiu para que o copeiro lembrasse que... Porque José falou assim, quando você chegar lá, fala de mim para o rei. Irmãos, a gente está sempre dependendo do homem. Irmão, o homem ele vai ser usado para nos abençoar, mas a nossa dependência é no Senhor. E aí, quando ele foi ativado no seu trabalho, ele não lembrou de José. E muitas das vezes é o próprio Deus que faz esquecer, irmãos. Aí a gente já, poxa, é ingrato, né? Estava aqui, Deus me deu a revelação, eu orei, aconteceu, pedi para ele falar no meu nome para o rei, ele não falou. Não vai falar, irmãos. Se não tiver a hora de falar, não vai falar. Se não for o tempo, não vai falar. Não vai lembrar. Mas quando tiver o tempo, aí vai ser igual o rei Assuero. Perdi o sono. Abre o livro das crônicas. Quem é esse Mardoqueu? O que foi feito para honrar esse homem? Nada. Não, mas ele vai ser honrado. Irmãos, tem um Deus, irmãos. Tem um Deus que é fiel. Tem um Deus que é soberano. Tem um Deus que não esquece das promessas dele. E se ele te fez promessa, creia que ele é poderoso e fiel para cumprir. É isso que Deus quer que a gente entenda e compreenda, porque quanto mais a gente entende e compreende essa palavra, mais em paz nós ficamos. A gente não fica preocupado com o que falam, com o que pensam, com o que acham. A gente não fica preocupado quando alguém fala assim, teu marido não tem jeito mais não. Teu filho não tem mais jeito mais não. Para o homem não tem, mas para Deus tem. E a gente descansa, eles podem falar o que quiserem, eles podem pensar o que quiserem, o importante é aquilo que você está crendo, aquilo que Deus já liberou para a tua vida. Isso é que é importante, irmãos. Porque se você recebeu a palavra e guardou na tábua do teu coração, o Senhor vai trazer sempre à tua memória. Há uma palavra. O Senhor já liberou uma palavra a respeito dessa situação e eu vou ficar nessa palavra. A gente não vai ficar parado, estagnado, nós vamos fazer um movimento, mas nós vamos continuar crendo na palavra que já foi liberada, porque ela é fiel, ela é poderosa para se cumprir. E é isso que nós precisamos entender, porque senão José ia ficar o quê? Triste. E quantas das vezes tem pessoas que acham que pelo fato de ter orado, ter sido usado por Deus, todo mundo tem que lembrar, todo mundo tem que abençoar, Não, irmãos. Tem um Deus que não esquece da gente, não, irmãos. É Ele que vai fazer a obra, por nome dEle ser glorificado. Quantas pessoas às vezes não ficam se vangloriando? Aconteceu porque Deus me usou, porque foi eu que... Aí a gente bota sempre o eu. Irmão, que diminua eu e cresça o Senhor. Que diminua eu e cresça o Senhor, porque tudo é por Ele, para Ele. São todas as coisas. É o nome dEle que tem que ser glorificado. Graças a Deus que o Senhor tem levantado remanescentes que são instrumento na mão do Senhor, mas para o nome dEle ser glorificado, para que a gente, a cada vez que o Senhor nos use, nós diminuímos para que Ele cresça. Jefeté não ficou esquecido. José não ficou, Jabes não ficou. Não foi rejeição, não foi o nome, não foi um sobrenome, não foi o credo que ele tinha, não foi a raça que ele tinha. Foi o amor de Deus por aquela vida. Porque ainda que ele fosse filho de uma mãe diferente, ele era valente e valoroso. Aí eu fico me perguntando, de que maneira o Senhor tem nos visto e de que maneira Ele tem nos qualificado? Porque quando eu lembro de Mateus 25, que fala das 10 virgens, que ele fala de 5 loucas e 5 prudentes, é o Senhor quem está falando. De que maneira Ele tem nos visto? Quem nós somos diante dEle? Porque aqui ele vai falando quem era esse homem Jefeté.
E mesmo assim ele foi rejeitado. Mas ele não ficou esquecido. Porque no momento da dificuldade, quantas das vezes no momento da dificuldade, aquele que te rejeitou, aquele que desdenhou, aquele que virou as costas, aquele que já disse não para você, muitas das vezes vem pedir socorro. E será que nós estamos prontos para estender a mão? É uma pergunta que eu faço para vocês e para mim também. De que maneira nós vamos agir? Eu já vivi várias situações, irmãos. Porque o nosso Deus, ele é fiel. Quando você coloca numa posição de humildade, de simplicidade, Deus te honra. Deus mostra o que está sobre a tua vida, o que tem sobre a tua vida. Nós não precisamos ficar esperando nada do homem, não. Mas o Deus poderoso, nós confiamos e esperamos dele aquilo que ele tem nos prometido. Que nessa manhã, não importa o tipo de rejeições que você já viveu, não deixe isso atrapalhar a tua caminhada. Não deixe isso ser empecilho de você avançar, de você crescer, de você conquistar. Porque na maioria das vezes essas rejeições nos aprisionam e nós ficamos estagnados. Nós adoecemos e permanecemos doentes. Mas o Senhor, Ele quer que sejamos homens e mulheres saudáveis, homens e mulheres equilibradas, homens e mulheres pautados nessa palavra. Porque ainda que o mundo todo nos rejeite, porque a Bíblia diz que para ser amigo de Deus a gente vai ter que ser inimigo do mundo, irmão. Como é que você quer que todo mundo te aceite? Como é que você quer que todo mundo concorde com o teu falar, com a tua caminhada? Como é que você quer que todo mundo concorde com a escolha que você fez? E muitas das vezes, por não entender, nós nos entristecemos. Tem pessoas ainda que qualquer coisa que o outro fala, parece que o mundo está acabando. Irmãos, em nome de Jesus, cresça. Tenha maturidade espiritual. A gente precisa entender que tem algumas situações que não dizem a respeito a nós, diz a respeito de quem está agindo, de quem está falando, não diz a respeito a nós. Não deixa nada disso te atrapalhar, não deixa nada disso te distrair. Você precisa saber quem você é em Deus. Tem presença aqui, tinha unção sobre a vida de Jefté, e mesmo assim ele foi rejeitado. Mas depois lembraram que era um homem valente que iria guerrear em favor deles, para que eles vencessem aquela guerra. Lembraram dele. Lembraram dele. Porque já tinha um propósito para se cumprir na vida desse homem. Há um propósito na vida de cada um que se encontra aqui nessa manhã. E que no nome de Jesus você venha viver esse propósito. E que no nome de Jesus eu não sei que tipo de rejeições. Eu não sei de que maneira você está travada. Eu não sei se o medo, a insegurança. Porque muitas das vezes a Bíblia vai dizer o amor ao Senhor lança fora todo medo. Claro, nós precisamos ser pessoas que vamos dar passos, a gente precisa colocar em oração, a gente precisa de prudência, que nós não somos mais loucos, nós somos servos de Deus, mas a gente precisa caminhar, a gente precisa avançar. A gente não pode deixar o medo nos paralisar. A gente não pode deixar de viver, de conquistar, de sermos felizes por causa do medo. Porque nós amamos esse Senhor e esse Senhor tem arrancado o medo e tem nos dado coragem e ousadia de vivermos aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. Bênção para nossas vidas, realizações para nossas vidas, equilíbrio, sermos saudáveis, sabermos fazer escolha, vivermos essa palavra, faz toda a diferença para a nossa vida. Então que nessa manhã, que no nome de Jesus, que todo medo, ora, coloca tudo diante do Senhor. Senhor, é para me fazer, é dessa maneira, é dessa forma, me dá sinais. Nosso Deus trabalha com sinais. Mas não deixe de viver por medo, não deixe de conquistar por medo, não deixe de aguardar por medo. Não, faça aquilo que Deus estiver te dando como direção. Ai, como que eu escuto essa voz? Tendo relacionamento. E a melhor voz é a voz da palavra, não é a voz do homem. O homem, ele é enganoso. Ele pode se enganar, mas essa palavra ela é perfeita.
E Deus não é Deus de confusão. Então que nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus, ele venha te sarar, ele venha te libertar, ele venha te colocar de pé, ele venha mostrar o quanto você é importante. Nós somos importantes sim, nós temos qualidades sim. O problema é que tem pessoas que só querem ver nossos defeitos. Todo mundo tem, irmãos. Mas como é bom quando a gente vê as qualidades. Olha para as qualidades. Que todo mundo tem qualidades. Mas tem pessoas que só querem olhar para os nossos defeitos. Mas tem um Deus que mesmo sabendo dos nossos defeitos e das nossas qualidades, nos escolheu. E tem um propósito para cada um de nós. Viva o propósito de Deus. E vamos nos colocar de pé. E que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Santo é o teu nome. Nós vamos cear, irmãos. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje te convidas a cear. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem amigo, vem comigo, vem cear. Vem cear o Mestre, aleluia! Andarabashuri canta rebia lavandaraj. Ele te convida a sentar à mesa nessa manhã. Ele é um Deus que cura. Ele está falando de cura. Rabassuri canta rabalabacheia. Vem cear, vem cear. Vem cear, aleluia, aleluia. Vem cear, o Mestre chama, aleluia. É Ele que nos chama nessa manhã, irmãos. É Ele que nos chama. É Ele que está te chamando nessa manhã. Se assente nessa mesa. Se alimente nessa manhã. Vem cear, o Mestre chama. Vem cear. Ah, Espírito Santo. Oricababa, Surimanda, Raba, Shuricanta, Rébias. O pão multiplicou, água e vinho transformou. Aleluia! A Jesus vem cear. Os pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia. Nós chegamos aqui muitas das vezes famintos, irmãos, de ouvir uma palavra, de sentir essa presença. Irmãos, nada se compara. Nada se compara. Não abra mão dessa presença. Não abra mão do seu Senhor. Não abra mão de vir ceiar com Ele, porque é Ele que nos chama. É Ele que nos atrai, irmãos. Se a gente for olhar para o momento que a gente possa estar vivendo, se não fosse esse convite tão real, se não fosse esse convite tão tremendo, nós não estaríamos aqui. Nós iríamos escolher, vou ficar em casa, me aborreci, estou triste. A minha promessa não se cumpre. Parece que esse Deus não me vê, não me olha. É só promessa, é só promessa. São tantas indagações, são tantos questionamentos, são tantas aflições. Mas que nessa manhã o Espírito Santo venha te aquietar. Aquietar a tua alma, que procede das nossas emoções. Tantos bombardeios, tantas críticas muitas das vezes, tantos apontamentos. Mas com Jesus não foi diferente. Mas Ele não deixou de cumprir o propósito do Pai. Então que nessa manhã, presbítero André, diaconisa Joelma, aleluia, o Mestre te chama.